Olá, fraternidade de luz, vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Gratidão a todos que estão presentes neste momento. Bom, vamos ver aqui o que o espiritual tem para orientar. Eu saí para meditar e eu iria gravar para o poder do oculto, porém o espiritual pediu para que eu gravasse para vocês também, porque para passar um recado que nos próximos dias, nas próximas horas, o feminino será peça essencial para a expansão de consciência do masculino, para a cura física, mental, emocional do masculino. O feminino vai sentir uma vontade muito grande de executar as habilidades que tem a nível espiritual, na matéria, para que o masculino ele consiga a cura, tá? Junto com a sua ancestralidade feminina e masculina. Então tem um campo energético sendo formado entre o feminino e o masculino divino, onde tem vários tipos de energias ancestrais ajudando a cura desse masculino em relação a vício, obsessão sexual, compulsão sexual, medo, falta de coragem, autodepreciação, degradação, vamos ver o que vem aqui para o masculino nesse momento. Qual a frequência do masculino, o Criador e a compreensão. E aqui a gente tem possibilidades. Bom, o que vem para os próximos dias e semanas do masculino? Aqui fala que o masculino ele está sendo curado, ele está sendo orientado pelo espiritual a observar coisas que não observava, tá? O masculino vem com uma missão a nível espiritual de romper uma energia de estagnação e comodidade trazida do masculino ancestral, tá? Onde o masculino busca um conforto, busca uma tranquilidade e uma paz nociva, onde ele se entrega aos prazeres da matéria, tá? O masculino vai começar a compreender a necessidade do esforço, a necessidade de sair de um campo de proteção mais estagnado e vicioso. O masculino vai começar a olhar as oportunidades e opções que tem, que existe, mas que necessita aí de liberdade, de leveza, para que o masculino consiga romper esses bloqueios antigos. Mais uma cartinha para a gente ver a frequência do masculino nesse momento, a orientação e a nova visão, esquizofrenia, tá? A gente aqui tem duas frequências, três, mostrando que o masculino ele está numa nova direção de vida. O masculino ele está passando pelo momento onde a sua existência ela está sendo avaliada. O masculino ele está começando a captar tudo que já vivenciou nessa matéria, toda a sua vida, toda a sua existência e o nível de perturbação que existiu em todas as ações e fatos que ocorreram. O masculino ele está se dando conta do nível de perturbação mental que existia. O masculino ele está conseguindo acessar a sombra que existia ali nas suas ações. Isso está trazendo uma nova visão. O masculino ele vai conseguir se sentir mais leve e soltar toda uma carga existente, mas ligada à ancestralidade que esse masculino trazia e traz, tá? Então é um momento de uma nova orientação através do espiritual para o masculino e uma harmonização do mental. O masculino ele tinha uma perturbação muito grande a nível mental, né? Fazendo com que esse masculino ele usasse
o lado da imaginação para algo muito nocivo, né? O masculino usava a ilusão, a imaginação como forma de sair da realidade, mas os escapismos do masculino muito pesados, tá? Muito pesados. Agora vai ter uma harmonização do inconsciente, da frequência que o masculino atingia a nível mental, uma frequência de perturbação, de tormento, de obsessão. Vamos ver aqui qual a frequência do feminino, a fonte e a concessão. O feminino ele consegue se unir finalmente ao masculino, tá? Em relação à nocividade. O feminino ele vai conseguir nesse momento a compreensão divina para entender a nocividade que existe no masculino, compreender com amor, com ternura, com compaixão. O feminino ele vai ajudar o masculino a romper um fardo hereditário bem pesado, tá? O feminino ele vai se conectar profundamente com essa nocividade do masculino para tirar ele da onde ele está. Ai, Natália, eu nem vejo o meu masculino. Você faz parte da cadeia. Seu masculino pode ser direto um filho, tá? Que você está ajudando. Então, isso eu estou falando da frequência do masculino. Então, o feminino vai ajudar o masculino a romper um fardo pesado, difícil. O masculino ele tem que acessar essa energia de criação e é através do rompimento desse fardo. O masculino ele não estava conseguindo criar, não está ainda conseguindo criar. E o feminino ele vai ajudar, agora com compaixão. O feminino vai ter compaixão, preguiça e participação em receptividade excelente. O feminino nessa nova fase vai conseguir compreender perfeitamente as limitações do masculino e apoiá-lo, tá? Apoiá-lo. O feminino ele vai apoiar energeticamente o masculino e através desse apoio, dessa compreensão, dessa compaixão, a transformação vai ser possível. Então aqui está falando que o feminino ele vai trazer um ancoramento essencial para essa mudança. O masculino ele está numa zona de conforto onde ele se abastece de vícios, de obsessões. E o feminino, através dessa concessão, dessa nocividade, desse acordo, vai conseguir ajudar o masculino a sair disso, sem julgamento, sem ver isso como algo intrínseco do masculino, mas sim uma condição que o masculino veio ancestral, que precisa ser modificada nesse momento histórico. Então vem uma grande transformação, o feminino voltado à integração, voltado espiritualmente a se doar energeticamente para que essa transformação ocorra. Vamos ver o que o espiritual espera dessas duas frequências a nível terreno. O sofrimento, energia de virgem aqui, a gente pode estar mexendo com muitas energias de virgem aqui. O condicionamento, energia de Capricórnio aqui. E a integração, a temperança, energia de Sagitário aqui. E o apego ao passado, energia de Touro aqui, tá? Energias terrenas mesmo. E a gente trabalhando com a energia de Sagitário, que é a energia do tempo, da cura, da paciência, do silêncio. Há um momento aqui, o espiritual ele está trabalhando muito a nível da consciência, né? A gente tem aqui, ó, a ancestralidade e temos a torre. Aqui tem uma frequência muito forte. Num passado recente teve uma grande mudança e uma grande vitória aí, tanto para o masculino quanto para o feminino. Agora é momento de romper uma estrutura, tá? É preciso romper uma estrutura aqui, atingir essa frequência
da ancestralidade, todo o condicionamento que existe nessa ancestralidade e desbloquear através da união do yin e yang, tá? Tem muita coisa que o masculino tem de sofrimento de infância, de condicionamento ligado à aparência, ligado a não ser igual a outras pessoas. Tem muitas coisas aqui, principalmente a nível físico, que traziam um acorrentamento para o masculino, tá? Falta de adequação, não se sentir adequado à família, de ter um certo sofrimento por alguma coisa ligada à aparência. Aqui também questão de repressão em relação à sexualidade, a orientação sexual. Tem muita dor aqui no masculino, tá? Muita dor, muita correção, o masculino foi reprimido aqui. Tem muita coisa que vai ser expurgada, vai ser solta nos próximos dias e semanas, horas também. Tem um final de ciclo aqui, Ouroboros, que é o que o espiritual espera, tanto do feminino quanto do masculino, tá? Agora a gente vai pegar aqui uma cartinha do oráculo indígena. Vamos ver aqui, o masculino, qual é a frequência espiritual, contração e visão, gavião. Hoje o masculino provavelmente está passando pelo momento onde ele está sentindo um cansaço vibracional, porque uma nova visão está sendo pedida. Então, toda vez que a gente está rompendo uma frequência, há uma dor, né? A gente tem uma certa resistência para aceitar esse novo. Então, o masculino está passando e vai passar por esse momento. O feminino, a coragem, olha que interessante, e a onça, e a iluminação, aqui essência universal. Aqui a gente tem a onça pintada e temos o julgador interno, né? A contração e a coragem. Aqui tem a questão muito clara para mim, que devido a esse julgamento pessoal do feminino em relação às atitudes e os atos do masculino, trazia um afastamento muito grande, né? Humano mesmo, entre o feminino e o masculino, como se o masculino fosse um monstro, fosse alguém ali que tenha a consciência do mal que está fazendo. E aqui vai ser mostrado que o masculino, ele traz uma carga pesada, invisível, ancestral, de toda essa nocividade, de todo esse mal. E só vai sair dali, o masculino só vai conseguir se livrar disso se tiver a compaixão e o amor do feminino. E através disso o masculino ele vai desenvolver a coragem, ele vai desenvolver a energia para se movimentar, porque o que levou o masculino a se entregar a esse lado nocivo, né, foi realmente a falta de confiança, a falta de coragem, que isso vem do masculino ferido da linhagem, até mesmo do feminino da linhagem, do masculino que não acreditava que esse masculino não tinha as características necessárias para vencer, tá? Então é bem profundo o que está acontecendo nesse momento com o masculino. Vamos ver aqui qual a frequência no tarô do masculino. A gente tem o 7 de ouros e temos a força. Interessante, porque a gente está falando de fé, de autocontrole e de confiança, se controlar aqui, tá? E o 7 de ouros, para mim, tem a ver com aquele momento de avaliação de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente construiu, e se a gente vai continuar, né, e esperar colher provavelmente algo nocivo, né? Porque está falando de escapismos pesados, ou se a gente vai continuar aí, vai decidir romper uma estrutura e começar algo mais alinhado, mais equilibrado.
e a roda da fortuna vindo para o masculino, e o sol, a grande libertação, e o pajem de ouros. Interessante, porque o masculino ele vem aqui depois de um momento assim, até mesmo contraditório no passado recente. O masculino acha algo de muito valor, né? E esse algo de muito valor faz com que o masculino pare, pense, e logo em seguida ele destrava algo na linha de tempo e as coisas mudam rapidamente. Então, o peso que acontecia aqui acabou por uma atitude do masculino, assim, até mesmo com a intenção negativa, foi positiva. O masculino ele teve uma ajuda do espiritual há poucos dias ou horas atrás, e aqui teve a roda, a mudança que ocorreu inesperada, trazendo aqui para o masculino uma grande libertação, tá? Então a energia do sol vindo aqui para o masculino, de uma hora para outra o masculino entra numa frequência benéfica e se livra de algo muito nocivo e encontra essa clareza, essa vontade de viver, essa energia positiva. Então, nos próximos dias serão muito importantes aí para o masculino. Vamos ver feminino. Temos o Rei de Espadas, temos o As de Ouros e a Rainha de Espadas. Super interessante, porque o feminino ele consegue agora visualizar com lógica o que está acontecendo, né? O feminino ele consegue ter a clareza mental e cortar as questões emocionais que tinham, né, uma certa nocividade na ação do feminino, e consegue projetar agora uma fala muito mais segura e muito mais assertiva e lógica em relação ao masculino, o que ocorre, qual é o diagnóstico do masculino. O feminino consegue ter uma visão mais clara, mais humana do que ocorre, e até mesmo espiritual do que ocorre com o masculino, trazendo aqui uma oportunidade de um novo início, de um novo compromisso com o masculino. O feminino ele vai ofertar algo novo aqui para o masculino. Então a gente tem o As de Ouros, algo novo ocorre, começa na realidade do feminino com o masculino. Lembrando que o feminino está na energia do Rei de Espadas, então é uma energia bastante assertiva e clara. Vamos ver aqui qual o sentimento do masculino pelo feminino. Rainha de Ouros e o Eremita. Excelente, a gente tem as energias de terra, touro, virgem, capricórnio, aqui ligado ao masculino, né? E Libra aqui, ó. Libra, touro e virgem. Aqui mostra que num passado recente tinha ocorrido uma separação, depois de um momento ali de aprendizado, de integração da lição, há um afastamento, uma meditação, mas agora há uma aproximação. Então, qual é o sentimento do masculino? Que o feminino tem algo de muito importante ali nesse oferecimento. Esse oferecimento do feminino é importante. E é um oferecimento que pode render outras coisas. Então, o masculino ele começa a compreender que o feminino ele é de valor, ele tem algo de valor. Há uma consciência nascendo do valor, né, do poder de crescimento. O feminino está oferecendo uma semente para o masculino que pode gerar outras. Então, é um sentimento de nutrição, de acolhimento e de amor. 10 de ouros e o cavaleiro de copas. Aqui é muito interessante essa nova visão do masculino nos próximos dias em relação ao feminino. Por quê? Porque o masculino ele começa a observar que o feminino ele tem uma estrutura, tá? Uma estrutura ali que beneficia o que o masculino precisa, sabe?
E aqui o que o masculino estava buscando, talvez em algum momento, era uma energia um pouco mais lasciva do feminino, tá? E aqui é nítido que esse novo encontro, essa nova oportunidade que inicia na matéria entre o masculino e o feminino, o masculino ele compreende essa oferta de grande valor, porque a gente não está falando de sentimentos lascivos ou palavras ali, né? A gente está falando de algo sólido que o feminino ele tem, né? É inegável a estrutura do feminino, não tem como negar, não tem como fugir disso, né? Então, o sentimento do masculino pelo feminino é um sentimento que inicialmente chega numa energia lasciva ali, em algum momento, mas depois cai por terra isso, porque o que o masculino recebe do feminino é muita estabilidade e solidez. Então, não vai se manter. Então, o sentimento aqui é de tudo, tudo. O masculino, ele sente tudo com o feminino, ele sente um preenchimento na matéria, tá? Então, um sentimento de completude, de totalidade. Vamos ver o sentimento do feminino com o masculino, o julgamento, olha lá. E o 3 de ouros, interessante, e o rei de copas, muito interessante, porque a frequência que eu sinto aqui é que está tendo um julgamento, e esse julgamento realmente eu sinto que é definitivo, tá? A frequência que eu pego nesse momento é de algo definitivo na matéria, no planeta. Então, nos próximos dias e semanas, o que ficar decidido entre o feminino e o masculino vai se realizar, vai ser uma promessa que vai ser realizada. Então, são momentos muito decisivos aqui, porque exige uma firmeza mental que o feminino já tem, tá? Não é uma coisa que o feminino vai ter que se esforçar. Não, já é uma realidade do feminino. Essa firmeza do rei de espadas. Então, aqui está sendo decidido, a decisão é definitiva do feminino colaborar com o masculino. E eu vou deixar claro aqui, né, abrindo um parênteses aqui, Natália, orientadora de vocês, é o seguinte, tem pessoas que vêm aqui no canal e eu peço para vocês fazerem um laboratório do autoconhecimento, que é o meu projeto, né? O meu projeto que eu tenho o protocolo colatino, que eu ajudo, auxilio você a despertar a sua consciência para essa nova realidade. Então, venha fazer o laboratório, tá? Você vai ter o acompanhamento de 15 em 15 dias. Tem pessoas aqui que leem livros, que pegam ideias de outras pessoas e vêm falar nos comentários aqui. Gente, a corrente que eu sigo é a corrente que eu canalizei pelo meu espiritual. Então, nada que eu falo é o que os outros estão falando. E se estiver falando é que pegou na mesma linha de tempo que a minha. Eu não sigo ninguém, eu não leio ninguém. Tá? Tem pessoas que são influenciadas e outras são influenciadores. Eu sou influenciadora. Então não adianta, eu já ouvi, você ouviu lá. Aqui é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque eu li um comentário de uma pessoa falando que o feminino é puro, genuíno, não existe terceiras pessoas. Você está muito enganado. Somos todos um. Então, ninguém vive de dois. É uma rede de auxílio. E a gente está na era de Aquário, são os grupos. São os grupos. Então, aqui, o feminino, ele vai ter a consciência de que não é o feminino e o masculino, é o feminino, o masculino e uma tropa. Mas você quis dizer que o masculino pode se envolver com outra pessoa. Pode, porque a nível espiritual, às vezes você não precisa ter acasalamento físico.
Outra pessoa falou no poder do oculto, sabe, querendo tirar sarro. Acasalamento só acontece se for, se a pessoa estiver junto. Não, acasalamento espiritual que eu falo, energético, é no plano astral. Para alguns casos você tem na matéria. São casos específicos, que a pessoa ali ela vai ter a relação com a pessoa sexual, o ato. Outros casos é só energético. Tem casos que a pessoa precisa de 3, 4 pessoas estarem à volta para curar aquele ser. Então, as pessoas que estão aqui, que estão nesse nível mental, tem que fazer o laboratório. Tem que sentar, observar, questionar e vir pegar orientação comigo, tá? Mas vocês não querem, vocês querem tudo muito fácil, tudo sem esforço. E não. Aqui você vai ter que fazer. Então, entre em contato, venha fazer o laboratório e venha aprender mais da corrente que eu estou trazendo aqui dentro do Despertar 369, tá bom? Então, aqui o feminino, ele vai decidir. E essa decisão, gente, é um momento de decisão mesmo. O que o feminino decidir, nesse momento, em relação ao masculino, vai perdurar até o falecimento de ambos, tá? Por quê? Porque é um momento de decisão mesmo, de apoio, porque o que eu vejo aqui que o feminino que eu tô lidando é um feminino consciente da importância de ter a cura desse masculino. Não é que esse masculino ele tenha que ficar comigo. Não, a gente tem que curar a frequência do masculino. E para isso, se tiver que ter 300 mulheres e 400 homens, vai ter. A questão é que a gente está num momento histórico que é preciso formatar tanto a frequência feminina quanto masculina. E isso precisa de um exército, muitas vezes. Porque o inconsciente coletivo do masculino, por exemplo, tá muito pesado. Tem a ver com a energia de obsessão sexual, com vício, falta de coragem, tem um monte de coisa. Então, precisa de um exército para isso. Então, aqui o feminino toma consciência de que realmente vai entrar nessa situação, que entende mentalmente que é uma frequência que está ao redor do masculino. E que se essa frequência for limpa, esse masculino ele se purifica e consegue executar uma ação diferente na matéria. Então, para isso, o feminino, pelo que eu estou vendo aqui, compreende que é importante a troca. Então, o feminino trazer essa oportunidade para trazer o equilíbrio na saúde do masculino, porque o masculino que eu estou vendo tem algum problema de saúde, é de saúde mesmo. Se é saúde física, espiritual, mental, emocional, tem um problema de saúde que interfere no desenvolvimento do masculino na matéria. Então, tem que ser feita uma cura a nível espiritual para ter uma mudança material. Esse feminino que eu estou lidando aqui é um feminino sacerdotisa, sacerdote que se tornou há poucos dias atrás. Não é um feminino que está aí fornicando, pensando, ele é meu, eu sou dele. Não, não é esse feminino. O feminino que eu estou pegando aqui é um feminino consciente do que veio fazer aqui. Tanto que vai se comprometer mesmo. Aqui eu vejo um feminino que vai se comprometer. Independente de quem é o masculino, o que o masculino está fazendo, esse feminino aqui vai dar a sua coparticipação ali, sua participação, talvez diretamente, para que haja essa melhora. Sem rixa, sem eguinho. Que eu não vou fazer isso porque ele fez aquilo. Não é esse feminino que eu estou falando. Feminino que eu estou falando é um feminino que tem uma consciência humanitária, espiritual, tá? Se você, porque ele tem uma mulher, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque não sei o quê. Não é para você essa leitura, tá? Não é mesmo. Aqui o feminino que eu estou captando é um feminino que veio para ajudar. Então o sentimento é qual? De
inteligência emocional no sentido de entender a profundidade desse sentimento, o rei de espadas, o rei de copas e o rei de paus, de espadas, de paus e de copas, e os 5 de paus. Aqui, o feminino tendo a consciência do nível de maturidade que precisa ter para lidar com essa situação. Então, o sentimento do feminino pelo masculino é de colaboração e doação. O que vem mentalmente masculino? 4 de paus e a imperatriz. É tão interessante que o masculino, ele vem com essa frequência antiga. Ele achou alguma coisa no meio do caminho, esse masculino, que puxa esse masculino ali para aquele lado emocional lascivo. Só que esse masculino reflete profundamente, assim que encontra esse achado ali, né, sem querer, e se sente extremamente conectado com esse feminino imperatriz, que é um feminino que realmente não precisa de nada, tá? É um feminino que já está completo. Então, aqui qual é o pensamento do masculino? Eu irei firmar acordo com esse feminino. Eu irei me comprometer com esse feminino. E ponto. Então, aqui o pensamento do masculino está muito claro de que esse achado, sem querer, é a saída. Então, aqui tem um comprometimento desse masculino com o feminino. Tá? Isso, voltando, isso está na mente do masculino. Vamos ver o feminino aqui, o mental, 4 de espadas e o 3 de paus. E o eremita, interessante por quê? Porque o 4 de paus aqui mostra o masculino com uma energia de avanço e o feminino com uma energia de pausa e descanso. Só que depois o feminino ele acaba entrando numa energia de movimento, tá? Então tá mostrando aqui que há uma profunda reflexão do feminino, há um momento de isolamento, de descanso, e depois esse feminino esperando aí que a ação que foi tomada tenha algum tipo de retorno, tá? E aqui fala de um processo de cura realmente ocorrendo. Tem um reloginho que vai ser ativado no feminino, que é um relógio ligado ao espiritual, que esse relógio ele vai estar pautando aí os momentos que o feminino vai ter que ir lá e ativar o masculino. Então, essas ativações, elas podem acontecer através de sonho, pensamentos obsessivos, que o feminino fica pensando no masculino, ou orações profundas, ou estado de meditação profunda em relação ao feminino, masculino. Então, cada um vai ser de um jeito, mas vai ter um reloginho que vai ser ativado no feminino. Então, de hora em hora para alguns, de dias a dias para outros, que o feminino vai ter que ativar o masculino, tá? Então, cada um vai ser de um jeito aí. Então, o pensamento do feminino é: estou disponível para o espiritual, para que de tempo em tempo eu vá lá e ativo ou fico disponível para esse processo de cura. Então, imagine que você é um médico ou uma médica que você vai estar ali disponível para o seu paciente te ligar a qualquer hora do dia. Tá? Então, você vai estar sobre ali vigilância e disponível para aquela pessoa ali, para o espiritual, né? Para o processo de cura desse masculino. Então, o feminino realmente a gente está num momento histórico onde o feminino decide se entregar ao processo e ficar totalmente disponível para o processo de cura do masculino. Então, se de hora em hora o feminino tiver que ativar o masculino com pensamento, oração, clamor,
enviar energia positiva, ir lá, tocar, beijar o masculino, ter relação, o feminino vai fazer. Tá? Então é esse o compromisso que eu vejo nesse momento. Qual a intenção do masculino com o feminino? 4 de copas e o diabo, tá vendo? O masculino, ele tá envolto a uma negatividade, uma nocividade ancestral. Ancestral, uma energia de Capricórnio aqui, e a gente tem as mesmas cartas que saiu na outra leitura. O Cavaleiro de Ouros, o Mundo e o Diabo. Depois de um longo período, o masculino ainda, apesar de ter tido um fechamento de ciclo entre o feminino e o masculino, ou uma expansão de consciência, o masculino ainda está acorrentado energeticamente a essas nocividades ancestrais, que está ligado tanto ao masculino quanto ao feminino. Tá? Porque lembra que eu falei que o feminino, por uma questão ali da linhagem, olhava, observava esse masculino como alguém que não estava adequado fisicamente para a vitória. Então, desencorajando esse masculino, né? E levando esse masculino para um estágio de depressão e deterioração, depreciação de si, e alguns se entregando à bebida, ao vício. Tem uma questão ligada ao físico desse masculino muito forte, que foi assim, teve uma negligência verbal mesmo ocorrendo ali do feminino da linhagem. Então, assim, a base emocional desse masculino é muito negativa, mas muito mesmo. E tem a ver com o feminino, porque o feminino quer água. Então, se fez a Mé, agora vai ter que organizar isso. E se tiver que escolher ter 400, 500, 600 mulheres para isso, vai ser feito isso, porque somos todos um. Entende? Então, aqui há uma questão também de estigma, de dogma, de convenções, tem muitos tabus aqui, tem também muitos complexos que foram introduzidos no masculino. Lembrando que o masculino é a lógica do mundo, são os padrões, as convenções. Então, só um exemplo, se tem um padrão de estética, foi a partir dessa convenção que foi criada negativa, que o masculino ele não estava adequado. Então gerou uma frequência negativa e se instalou ali no inconsciente coletivo. Então todo mundo tem que pensar que aquele tipo de físico não está correspondente com o de um vencedor. Então a gente está falando de coisas profundas que estão no inconsciente coletivo, que é o masculino, tá? Que foi criado pelo próprio feminino. Porque esse planeta é de água, esse planeta é Gaia, é feminino. Então é isso. Então agora a gente vai ter que consertar isso. Então aqui a intenção do masculino, o masculino está totalmente cego no sentido de emocionalmente ele não sabe disso. Por isso o 3 de copas e o 6 de paus. Aqui o masculino realmente precisa de uma equipe de pessoas aqui de feminino junto com o divino, para que ele cure, tá? Para que cure aqui e se torne o imperador. Então, assim, o masculino, eu vejo que ele vai conseguir ter energia e movimento para se tornar um imperador aqui. Ele vai conseguir. Qual é a intenção do feminino? Cavaleiro de Ouros, 2 de Ouros, olha lá, e a Justiça. Então, tá vendo que o 8 de espadas, o feminino, ele está seguindo o que o espiritual está pedindo. O feminino está seguindo o que o espiritual está pedindo
que está vindo através da lógica. Está sendo passada informações para o feminino através da lógica, o que o feminino tem que fazer. E aqui está muito claro que depois de um tempo de afastamento ou de um tempo de investimentos que aparentemente não deram certo, o feminino ele tem que praticar novamente um marabalismo ali com o masculino para que o masculino consiga a cura na matéria. Porque o apoio do feminino com o masculino consiga a cura. Porque o masculino ele tem que curar. E é alguma coisa ligada às virtudes. As virtudes. Tá? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino. 2 de paus e a estrela. Aqui o masculino, eu vejo que o bloqueio do masculino está em o masculino olhar na matéria com muitas dificuldades. É como se o masculino observasse que tem muitos obstáculos, tá? Então isso acaba bloqueando ali o masculino. O desafio é 9 de copas e o 10 de copas. O masculino ele tem uma questão de lealdade muito grande em relação à linhagem da família. Eu vou até pegar uma fala de uma orientadora da mesma linha que eu, ela chama Altai. E ela falou ontem, eu acho que foi ontem que eu ouvi ela fala sobre programação, né? A pessoa tem um programa. E ela falou sobre essa programação, muitas vezes da pessoa não querer ir contra o que a ancestralidade ou que um ente da família acreditava. E aqui dentro da minha corrente, o que eu vejo aqui, né? Qual é a fala, o tipo de fala que eu vou ter agora? Esse masculino, ele tem uma lealdade muito grande com a família. E o modus operandi da família. Então, como se relacionar, rotina da família. Mesmo que isso traga uma nocividade, mentiras, enganos, falta, mas tem aquela questão da dinâmica. Essa questão da dinâmica que fortalece essa nocividade ancestral que esse masculino traz. Então pode ser que a família bebia, todo mundo quando se reúne bebe, usa droga para alguns casos, ou um fica com um desejo com o outro, né, cunhada com cunhado, um rolo, sabe esse tipo de coisa? Então tem muita coisa pesada que faz parte dessa linhagem e que esse masculino tem uma lealdade muito grande. E que ele tem uma dificuldade de quebrar isso, né? Tem mesmo, porque ele vê que isso pode trazer muitas dificuldades para ele na matéria, sabe? Na verdade, se a gente pensar, esse masculino ele não tem nem esse conhecimento profundo e claro que eu estou falando, mas ele acaba alimentando inconsciente esse tipo de dinâmica, porque já está muito acostumado. Volta ao exemplo. Se a família, esse masculino, vem de uma família que todo mundo se reúne, todo mundo bebe, bebe, bebe até cair, dentro da realidade desse masculino, isso é normal. Então, assim, todo final de semana está acostumado a ir lá beber, beber até cair. E está tudo certo. Só que aqui mostra que o que muda nesse momento histórico, que esse feminino vai compreender que esse masculino divino é a ruptura desse sistema, dessa linhagem. Então é o escolhido. Então toda a carga de todas as gerações cai em cima desse masculino. Então pode ser um masculino que tenha alcoolismo, pesado mesmo, então não bebe só no final de semana, mas todo dia bebe, todo dia tá bêbado, todo dia tá mal. Então esse feminino começa a olhar esse masculino não como um derrotado, alguém inadequado que nem a linhagem feminina, mas como alguém que acaba tendo
uma carga, uma herança que não é sua, mas que tem que pagar por isso. E tem que sair disso energeticamente. Então o feminino acaba se alinhando a esse masculino para dar força espiritual para que ele saia de lá, né? Para que ele consiga se curar dessa doença. Eu estou dando um exemplo aqui, não é que é todos. Tem casos aqui que é pedofilia, tem casos que é pessoas de homicídio, tem vários tipos. Aí vai depender da frequência que você está lidando, com o peso ancestral da linhagem do seu masculino, tá? E é sobre isso, sabe? Então aqui está falando que o maior desafio é esse masculino entrar no 9 de copas e sair do 10, que ele focar nele, na realização dele, não na realização familiar. E para isso ele precisa entrar na energia de virgem, que é a energia do afastamento, do autoconhecimento, né, da autopreservação, do autocuidado, do olhar para dentro, do afastamento, do seu cuidado, cuidado de si, saber se cuidar, se preservar e entender que é um ser manifestador por si só. Entende? E lidar com a sombra, porque o eremita tem a ver com a sombra, principalmente sombras ligadas aos vícios sexuais também. Tem pessoas que é orientação sexual. Vamos ver a bênção do masculino, a força e o mago. Aqui está claro para mim que a bênção do masculino tem a ver com essa explosão de criatividade que vai acontecer e de liberdade, ligado aos amigos, ligado às pessoas que estão em torno. Essa nova fase é uma fase que o masculino ele vai conseguir ter esse equilíbrio, essa fé, essa motivação que não tinha, tá? O masculino ele vai ter energia para realizar isso, para soltar. Aqui fala também que tem casos que esse masculino ele vai contar com um profissional, tá? Com um profissional para ajudar aqui nesse processo de encorajamento dessa nova fase, de focar nos desejos pessoais. Vamos ver o bloqueio do feminino, o diabo e a lua. Então, o bloqueio do feminino, a lua invertida, tá no feminino ignorar essa questão de que não enxerga que o masculino ele tem essa carga ancestral negativa. Então, agora, mesmo que o feminino tente voltar naquela realidade, que o masculino ele era uma pessoa uma pessoa consciente do que estava fazendo, o feminino não vai conseguir voltar nisso, porque o feminino vai observar nitidamente que o masculino ele carrega um padrão energético dessa família e que ele tem que curar, tá? Vamos ver o desafio, 7 de paus e o mago. O desafio realmente está nesse novo início e de se encorajar, né? O feminino se encorajar, que tem um exército de femininos para ajudar nessa mudança, que é tirar esse masculino do 5 de copas, que é uma energia ali de acorrentamento de questões muito profundas emocionais, ligada ao passado, do que poderia ser e não de decepções, frustrações. Então, aqui tudo ligado à energia água feminino. Vamos ver a bênção. Cavaleiro de espadas. Eles estão até pedindo para mim dar um exemplo. É como se uma mãe tivesse dado à luz e olhasse assim para a criança e a criança não fosse aquilo que a mãe tinha imaginado a nível físico. E estabeleceu um elo ali de emocional negativo, de rejeição. Então, esse filho, essa filha cresce com essa ferida, no masculino mesmo, né? Porque tem a ver com o desenvolvimento aqui na matéria. Apesar da gente estar num planeta feminino, a lei que rege aqui é a ordem, é a masculina, tá? Vamos ver aqui a bênção do masculino, um as de copas e
o valete de paus. Então, a bênção do masculino está nesse movimento inesperado que traz a purificação, tá? E traz aqui o momento de abraçar as tristezas e romper com uma estrutura muito antiga, né? E o masculino, ele vem com essa energia de água, né? Que é essa energia um pouco lasciva, porque é o que o masculino estava acostumado. Então, aqui fala que até a bênção do masculino vinha assim, porque ele vai se deparar com o feminino totalmente seguro, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino com o feminino. 7 de espadas e o cavaleiro de paus. Exatamente, essa energia de mentira, de sabotagem, de lascividade no sentimento não vai acontecer mais, tá? Tá bloqueado. O desafio do masculino com o feminino, 7 de copas e o 9 de paus. Aqui o desafio é que as ferramentas que o masculino sempre usou não vão servir mais, tá? Agora é um novo compromisso, é uma nova estrutura. Aqui a bênção do masculino com o feminino, os enamorados, o 10 de paus, fim de um peso e uma nova visão da parceria em si. Aqui fala que tem um novo modo de se comunicar, tá? E aqui muita comunicação. Então, provavelmente, nos próximos dias e semanas, tem avanços positivos aqui dentro dessa parceria. E aqui fala que as inseguranças ficarão para trás, porque aqui tinha uma energia nebulosa entre o feminino e o masculino e não terá mais. O As de Paus fala de um novo movimento, um movimento assertivo e rápido, que leva esse masculino a sair daquela energia também de que tem muitos obstáculos na matéria. Não, o masculino vai ver que esse obstáculo estava a nível mental, agora não terão mais, o masculino vai conseguir ver a situação com grande clareza e vai pensar aí em mudanças profundas, né? Eu vejo o masculino assim no momento de grande clareza do que quer. O masculino vai fazer realmente o que quer e o que é melhor para si. Então vem grandes mudanças, mas por quê? Porque o feminino finalmente vai se posicionar, independente do que vai receber. O feminino tem uma consciência de que isso é um acordo espiritual de servir, de estar disponível ali para essa grande mudança. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino. O As de espadas e o 10 de espadas. Aqui o bloqueio tá em um feminino levar ali para o coração esse movimento aqui negativo, porque no passado recente teve algum tipo de conversa, alguma conversa que talvez o que foi dito não foi muito agradável para o feminino, trazendo uma verdade desse masculino, tá? Trazendo uma verdade, mas o espiritual fala que está bloqueado o feminino levar isso como algo que não deveria acontecer, mas sim uma verdade que foi mostrada e que precisa ser rompida, e vai ser rompida. Vamos ver o desafio do feminino com o masculino, é o 10 de copas e o 9 de espadas. O desafio está em quebrar esse condicionamento, esse ciclo familiar, tá? É familiar mesmo. E esse masculino entrar na energia do eremita, que é o afastamento para se cuidar, né? E o 9 de ouros também, se cuidar da saúde e focar em si e receber desse feminino esse suporte, esse novo direcionamento. Deixar que o feminino o conduza a esse novo destino, né? A esse caminho, vai lá, esse caminho que vai te trazer a cura. Não que o feminino ele vai estar ali o tempo todo, vai ser pautado. Lembra que eu falei, tem um relógio no feminino
que vai ser girado de hora em hora, de minuto a minuto, dependendo do acordo que você tem com o seu divino masculino. Que você vai enviar uma carga, ou uma oração, uma prece, uma meditação, uma ativação, um acasalamento, aí cada um é cada um. Mas você vai estar ali nutrindo esse masculino, para que haja essa cura a nível físico. Vamos ver a bênção do feminino com o masculino. Rainha de espadas e o 6 de ouros. Excelente, assim, ó. Excelente. Eu ia falar igual mexicano, eu acho que ou espanhol, não sei. Não sei. Exatamente. Exatamente. É isso. Aqui o feminino como rainha de espadas, então é uma energia muito clara a nível mental, zero emoção, e com 6 de ouros. Eu vim aqui para te ajudar. E, claro, consciente, finalizou esse ciclo da morte aqui, do apego emocional, do controle, da obsessão. A gente tem aqui o 4 de ouros, que fica para trás, o rei de ouros, a rainha de copas e a morte. Então, finaliza um padrão de comportamento ligado ao masculino e ao feminino, e os motivos que levam ambos a se relacionarem. Então, aqui tem algo muito consciente da necessidade de estar ali, né? Então, cortou o emocional, que era o que trazia a dificuldade. Então, a bênção aqui é que vem muita energia de dar e receber, muita ajuda chegando para ambos, né? Mas principalmente o feminino aberto a dar, a entregar, sabe? Vai ser muito importante essa nova fase do feminino, porque o feminino vai atingir o mundo, tá? O mundo aqui é o feminino fechando uma grande jornada a nível mental e emocional, e vai concluir aqui com o carro. Então, assim, vem uma grande vitória para o feminino, e o feminino manifestando aqui na matéria seus dons e conseguindo aqui desbloquear mais uma parte dos seus registros arcásticos, conseguindo trazer aqui mais uma vitória a nível ancestral, tá? E vai ser muito rápido aqui, feminino com grande sabedoria, tá? Grande sabedoria, e encontrando esse 6 de copas, que é a frequência de auxiliar mesmo, sabe? De desenvolver novas habilidades, e entender ali claramente que tem uma falta, né? Tem algo que precisa ser completado ali, e com muita serenidade. Tem uma consciência muito forte do feminino, do 2 de copas, da entrega profunda dessa parceria, e o quanto isso não precisa fazer sentido, precisa só ir, precisa acreditar aqui, e o feminino vai ter várias ativações aqui que serão feitas, e ativações sem hora marcada para o masculino, vai ser do nada, assim, que vai acontecer, e vai trazer aqui a cura, né? De hora em hora o feminino ali sendo ativado para levar um remédio para o masculino. E isso o feminino vai trabalhando no apego e soltando até entrar na energia do rei de copas, do rei de paus, que é a graduação aí, e o crescimento até chegar ao rei de ouros aqui, tá? É isso. Então, tem todo um processo aqui alquímico que vai acontecer nos próximos dias e semanas aí. Vamos ver aqui
Deixa eu ver aqui que acabaram as cartas, né? Deixa eu ver aqui com essas outras. Qual será os próximos passos, né? Movimento imediato do masculino. Olha, aqui tá falando que o masculino, ele tá pensando ou terá um momento aí de amor entre vocês, ou de troca de carinho e sentimento, tá? Futuro próximo, marido e mulher e emoções. Se essa pessoa tiver num relacionamento com outra pessoa, possivelmente aqui tem algum tipo de comparação que vai ocorrer, tá? E aqui pode ser que a outra pessoa sinta uma mudança na frequência desse masculino. Esse masculino, ele se vê num relacionamento mais próximo com você. Vamos ver aqui. Futuro imediato aqui, feminino. O feminino aqui com esperança, com fé e se libertando de amarras. Futuro próximo, a cura e acreditando na história. Vem uma nova fase. O que o espiritual espera? O Cupido e a história de amor. O espiritual espera aqui em Yang e a hora, né? Aqui é aquilo, é a clareza. É a clareza. O espiritual espera que haja a clareza e a escolha. Você precisa escolher. Escolha, saiba escolher. Né? Lembre que é um momento muito importante espiritual. Escolha. Vamos ver aqui. Qual a frequência do masculino? Desabrochar. Estou pronto para fazer o que vim fazer. Vamos ver o feminino. Abro-me à sincronicidade do mistério. Serendipidade. Nunca ouvi falar essa palavra, né? Nunca ouvi essa palavra. Abro-me à sincronicidade do mistério. Olha, universo, sou um instrumento único da criação eterna. Então, o feminino vai se entregar mesmo ao processo, sem preconceitos, tá? Sem preconceitos. Vamos ver aqui o que vem para o masculino, qual a frequência do masculino, palavras soltas, masculino, espírito frio, espírito, não liga, né? Eu falo a palavra, eu falo a frase, mas agora já saiu. Química, ilusões, olha, e harmonia. Feminino, poder, ação, confusão, disputa, balanço, equilíbrio. E aqui a gente tem a criança, caprichos. Envolve questão de maturidade. Eles estão falando que tem alguma coisa nesse masculino, por mais que esse masculino ele seja um adulto, né? Aqui tem algo que foi cravado
no emocional desde criança, que reverbera até agora, que é o que precisa ser curado, tá? Vamos ver mais cartinhas aqui. Erros. E eu escondo meus erros. Eu não quero ver meus hábitos nocivos, mas estou refletindo sobre isso. Sobre isso, eu tenho laços profundos com a minha família. Me sinto mal, esgotado. Tem uma questão ligada ao físico que eu não consigo me soltar nesse momento. Eu tento fugir disso. Nem liga, gente, que eu falo que é palavra, agora eu já tô falando outra coisa. Ó. Mas eu decidi que eu vou revelar quem eu sou e toda a verdade, porque você me traz esperança. Vamos ver desse lado. Feminino. O feminino, ele sente uma certa confusão, tem hora. Porque tem uma questão ligada à paixão intensa. Feminino também, por algum motivo, não se sentiu importante, mas compreende que precisa te auxiliar, precisa auxiliar o masculino, como se fosse ali uma lição que tem que ser feita. E reparar uma dor, conversando, se doando, através da voz, tem alguma coisa da voz para aclarar a mente. E não ficar focando nos danos que já ocorreram, no pesar. E compreendendo que é uma estrada longa e tem um elo muito forte com família. O feminino também, em alguns momentos, pensa em escapar. Se sente culpado também, o feminino. Esconde essa culpa muitas vezes. E decide se comprometer com o masculino. O feminino decide se comprometer. Vamos ver aqui. Usar esse oráculo de cura masculino. Tomada de decisão. Escolha uma energia positiva, a luz e a calma. Escolha a felicidade, independente do que vou experimentar. Supero o meu medo e confio em Deus e nos meus pensamentos positivos. Autorrespeito, sigo meu coração. Meu coração sabe o que é melhor para mim, respeito meus limites. Respondo o que meu corpo pede, que minha alma pede. O resultado é aprendendo a me querer bem, a me respeitar. Creio firmemente em mim mesmo, na vida, na bondade de Deus, que tem a capacidade de cumprir meus sonhos e a vontade de Todo-Poderoso de me apoiar. Minha vida está repleta de luz divina e o coração está aberto ao universo. Para finalizar, o masculino fala: confio na energia universal. Estou descobrindo que tenho valor. Confio no meu potencial e digo ao universo o que penso. Forte, né? Vamos ver o feminino.
Abro meu coração e meus olhos à luz da vida. A personalidade e a aparência da imagem do homem. A beleza e a bondade são imagem de Deus. Tem alguma coisa ligada à imagem do masculino. Imagem física, tá? Deus tem um plano para mim. Que venha boa sorte. Tenho aprendido com minhas experiências. A dar pequenos passos. E tendo fé que no momento certo todos serão cumpridos, os meus sonhos, né? Amar a si mesmo. Vejo bela, nobre. Não liga porque é outro idioma, então às vezes é mais formal. Minha riqueza reside na minha naturalidade e no meu potencial. Sou um ser de luz e me permito a brilhar. Gente, tem alguma coisa ligada à estética. Ação. Sustento o amor e a bondade com o poder da ação. Meus pensamentos positivos podem me fazer triunfar. Escuto meu coração. Converto as provas em oportunidades. Aqui tem uma questão muito profunda, gente, ligada ao físico, né? Ao físico, sobre ser adequado ou não. Isso aí partiu do feminino e está enfraquecendo aí, enfraqueceu o masculino. É aquilo, né? É muito profundo esse tipo de conversa, porque se a gente voltar lá nos primórdios, né? Eu sempre volto lá nos primórdios, que a gente tem lá na Era da Pedra, onde a gente não tinha esse desenvolvimento e tal. Ali provavelmente era mostrado os dons, né? As capacidades, habilidades natas, né? do humano daquela época. E com toda certeza, tinha muitas diferenças. Tinha aquele humano que tinha toda a coragem, e tinha aquele humano que não era feito para isso ou para aquilo, enfim. E isso com o tempo foi começando a separar, excluir algumas, né, pessoas tal. E a padronização começou a acontecer. Então, o que a gente está tendo é uma desconstrução desses padrões, valores, que levaram esse masculino a buscar uma zona de conforto, de adequação que impede a evolução. Então, todo esse processo tem um lado negativo, né? Que levou esse masculino a se apegar a essa frequência mais densa, que traz um certo prazer e um nível de alívio, tá? Eu não sou adequado, mas eu tenho alguma coisa ali que eu tenho controle. Nem que for na bebida, né? Eu encontro um prazer, eu encontro ali uma coragem, né? Uma força depois que eu bebo. Ou no sexo, eu sou um homem que eu sou desejado. Ou no, sei lá, no dinheiro, tá? Então, vários casos. Bom, é isso. Vamos ver aqui a última mensagem. Vai chegar um momento agora de transcendência. Transcender. Tem uma questão ligada à figura, tá? Tem a questão também de vocês, né? Nós, ter conta do karma e ter essa consciência. E depois disso a gente atingir a regeneração e a abundância de ambos, tá? Espírito da terra. A gente vai trabalhar nessa abundância, nesse processo de regeneração ligada à Gaia,
ligado ao masculino também, que é a ordem que rege esse planeta, tá? Então é isso que vem, espero que vocês tenham gostado dessa entrega. Tô me sentindo com uma energia muito boa, assim, não me senti cansada, não me senti sugada, né? Então, assim, tá uma energia muito bacana aqui, de consciência mesmo, de aterramento. Eu sinto, assim, que o feminino está aterrado. E quando o feminino está aterrado, as coisas acontecem, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês e convido novamente a quem não está no laboratório, vem pedir informações, vem passar por esse processo de acompanhamento, não é à toa, tá? É um processo muito bonito que vai te trazer segurança e ancoramento. Então faça esse investimento, vem saber mais, sabe? Tenha um contato direto comigo. É muito importante, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like.